Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos? 38. Se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, quanto tempo? Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém. Os irmãos, tomem os vossos assentos, mas assente glorificando o nome de Jesus. Esse texto, irmãos, é um texto muito conhecido. Talvez você já ouvira dezenas e dezenas de vezes. Fala de um homem necessitado, que por 38 anos ele fazia um trajeto da sua casa até o tanque de Betesda, para que pudesse, de alguma forma, quando fosse agitada a água, ele entrar, ser o primeiro e ser curado. Obviamente que, como este homem não andava, ele precisava de ajuda para levá-lo para aquele tanque. Ele precisava convencer pessoas por 38 anos, o levá-lo para estar naquele tanque. Era um homem necessitado de ajuda. Era um homem que, com certeza, cada vez que voltava para a sua casa, ele voltava triste, voltava desiludido, porque mais um ano não aconteceu um milagre na sua vida. Mas ele tem uma questão interessante: ele não desistia em meio ao fracasso, ele não desistia em meio às tentativas frustradas, ele não desistia em meio àquilo que ele foi buscar não ser realmente aquilo que ele voltava
levando para a sua casa. Isso remete-nos a observarmos as questões de nossas vidas. Todos nós que estamos aqui temos problemas em alguma área. Este homem era na área física. Ele era um homem que estava paralítico. Ele não tinha condições de sozinho se movimentar. Ele não tinha condições de ir até o mercado comprar alguma coisa andando. Era um homem que tinha necessidades físicas. Mas hoje, nesta noite aqui em que estamos reunidos, nós temos vários tipos de necessidades. Necessidades essas que podem ser emocionais. Nunca passamos um período tão agitado que levam pessoas a ter problemas emocionais. Hoje ser bom não é o suficiente. Você tem que ser ótimo. Lá na empresa ser bom não é o suficiente. Tem muitos bons. Você precisa ser excelente. Quando vai se fazer uma seleção de candidatos, se escolhe aquele que está em melhor condições. E muitas vezes a pessoa não consegue arrumar o emprego que ela tanto gostaria. Às vezes numa faculdade federal ou estadual, a pessoa quer entrar porque está sem recursos financeiros, mas quando vai fazer a avaliação, ela não conseguiu uma vaga para entrar nessa faculdade que não precisa pagar mensalidade. Às vezes você não consegue também um tratamento específico para algum tipo de enfermidade. Às vezes você tenta e não consegue. Às vezes é alguma enfermidade também que acomete você como acometeu aquele homem, não da mesma forma, mas e outras questões. E passa-se o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17, 18, 19, 20, dava para o homem ter desistido, né? Mas ele não desistiu. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quem sabe o que eu conduzia? Ele dizia: rapaz, já tem 30 anos, você não vai desistir? 31, 32, 33, 34, 35, 36, chegou o 38º ano. Alguém leva ele para aquele tanque, e a Bíblia diz que naquele tanque havia outros tipos de enfermos. A Bíblia fala que havia cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento de águas. Alguns até dizem, mas esta questão desse texto é da Vulgata Latina, foi introduzido. Alguns defendem, olha, essa água não era agitada, não importa. A crença era que o anjo descia e agitava a água daquele tanque, mas somente o primeiro que entrasse era curado de toda a enfermidade. Aquele homem estava esperando por 38 anos ser o primeiro que era colocado dentro daquele tanque. O primeiro, não era o segundo, não era o terceiro, tinha que ser o primeiro. A expectativa: eu vou conseguir ser o primeiro.
Essa noite, independente de anjos, Jesus já agitou as águas aqui nesta casa. Anjo não é maior do que Jesus. Jesus é criador, anjo é criatura. É interessante, irmãos, que tem hoje o povo que é fã de anjo. Se falar, irmãos, estou vendo um anjo aqui, meu Deus, tem gente que é capaz de pular e virar piruleta. Mas quando fala Jesus está aqui, não dá nem glória. Irmão, Jesus está aqui. Mesmo um dia chuvoso, Jesus não faltou a esta reunião. Jesus, na verdade, conhecia aquele homem, porque ele estava em uma posição desprivilegiada. Ele estava deitado, enquanto outros estavam em pé. Mas Jesus conhece cada necessidade. Jesus conhece cada um que aqui chegou, não importa quem seja. Jesus me conhece por dentro e por fora. Jesus conhece a minha mente, Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece as minhas intenções. Jesus sabe quem você é, aonde você mora, por onde você anda, o que você faz no seu dia, o que você pensa. Satanás não sabe do seu peso, irmão Claudio, mas Deus sabe. Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda as nossas intenções, Ele sonda o nosso coração. Ele está aqui nessa noite, passando e sondando a cada um. Você está sendo fotografado, filmado por Deus. É uma expressão. Deus está te vendo aqui esta noite. Jesus, quando chegou naquele tanque, ele viu aquele homem. E ele fez uma pergunta específica: queres ficar são? É interessante que aquele homem não respondeu se queria ou não. Ele falou: Senhor, em outras palavras, não tem jeito. Porque sempre quando é agitada as águas, sempre entra um primeiro do que eu. Em outras palavras, eu fico aqui chupando o dedo. Eu tenho desejo, eu gostaria, mas não tem condição de entrar no tanque quando a água é agitada. Você já viu pessoa que você pergunta uma coisa e responde outra? Está faltando feijão? Ah, tem arroz, tem açúcar. Não, estou perguntando se está faltando feijão. Não vou falar o nome, tá? Aquele homem não respondeu diretamente. Ele falou: Senhor, olha, quando é agitado as águas, sempre entra o primeiro, porque eu não tenho condição. Jesus falou 3 palavras: levanta. Eu estou pensando, prefeito Samuel, esses dias, estou analisando, estou vendo reportagens, filmagens de questão de cura, porque Jesus cura, irmão. O poder foi dado para nós, para orar pelos enfermos. Imporão as mãos sobre os enfermos e os, no nome de quem? Jesus. Ele nos deu poder. Ele nos deu poder para orar para pessoas enfermas. E nós vamos fazer isso aqui essa noite. O poder não é nosso, o poder é de Jesus. Mas Ele nos deu poder. Eis que vos dou poder. E eu comecei a analisar pessoas que deixam-se usar para orar pelos enfermos. Eu me lembro algumas vezes em que Deus me usou para orar pelos enfermos. Mas a gente acaba não focando nessa questão. Parece que é uma coisa corriqueira. Ah, vamos orar aqui, mas você não dedica aquilo, você não foca naquilo, você não busca aquilo. Mas nós precisamos fazer isso, irmão, buscar.
para orar pelos enfermos e eles serem curados. Eu estava vendo um vídeo ontem, pesquisando aqueles homens do passado. Eu me lembro do missionário Celso Lopes, que ia lá na nossa cidade. Eu era criança. Quantos milagres que aconteciam, irmãos. Pessoas largando muleta, pessoas vomitando o que estava errado no seu corpo, coisas que a gente via assim na hora acontecer. E eu pergunto: Jesus é o mesmo? Mas então o que está acontecendo? Será que a nossa fé está pequena? Será que nós não estamos acreditando mais? Irmãos, o poder foi dado a nós. Diga: o poder, foi dado a mim. Eis que vos dou poder. Em meu nome porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Mas às vezes a gente fica com medo e tem que colocar a fé em ação. Jesus disse: levanta-te. Tem muita gente que precisa se levantar. E não digo levantar especificamente quem está deitado, mas levantar em todo sentido. Levantar emocionalmente. Eu já passei por momentos difíceis psicológicos. A pressão muito grande. Tinha que abrir trabalho, fazer isso, fazer aquilo. Eu acumulei muita coisa. É por isso que hoje eu delego. É por isso que hoje alguém que é líder de departamento, eu digo: você faz, pode fazer, você tem minha confiança, porque eu não quero acumular para mim. Isso pode me levar a questões psicológicas, as pressões que acontecem, familiares, problemas familiares, problema de enfermidade, pode te levar a uma questão psicológica. E para dar uma questão psicológica, assim, ó, a pessoa está boa hoje, amanhã tem um surto psicótico. Eu conheço um pastor que ele estava bem, no outro dia ele começou a andar pela rodovia, a pé, não sabia nem para onde ia. Aí foram atrás dele, ele estava caminhando pela estrada, teve um surto psicótico. Aí acharam ele, levaram ele para casa e ficou bom. Mas a nossa mente, irmãos, olha, pode ser assim, achar, ó, e temos que tomar cuidado, irmãos. Eu estava extrapolando, trabalhando muito, dormindo pouco, e o meu corpo não aguentou. Tinha dia que eu tremia o queixo, assim, tremia, era pura ansiedade, tremia. Eu achava que eu ia morrer, o coração. O que é isso? Nós somos carne e osso, irmão, ninguém é de ferro. Tem gente que trabalha, não descansa nunca, irmão, vai ter problema. Deus deixou algo para nós entendermos. Deus trabalhou e no sétimo dia Ele. E eu pergunto: Deus se cansa? Deus se cansa? O senhor que é professor? Deus se cansa? Deus se cansa? Mas Ele descansou. É para nós entendermos, irmãos, que nós precisamos descansar. Você precisa colocar sua cabeça assim no travesseiro e descansar. Às vezes você está trabalhando, não tem tempo para descansar. Para! Porque senão você vai descansar de outro jeito. Eu aprendi isso. Fiquei hospitalizado. Eu não conseguia nem orar. Eu ia orar e minha voz não saía. Eu não conseguia nem ler mais. Eu colocava assim, para ler a Bíblia assim, que nada, irmão. Não conseguia ler nada. Senha de cartão de banco, esqueci tudo. Olha, para mim esquecer alguma coisa, só estando nessa condição mesmo. Não lembrava de senha nenhuma.
Nós somos, irmãos, seres humanos e podemos ter assim um gatilho. Tem que se cuidar. Eu não tenho nem esposa aqui, irmão. Estou falando que Deus está me mandando aqui. Não é que quando tem esposa a gente não fala que Deus manda. Mas assim, estou sem nenhum roteiro. Descanse. Durma. Até Jesus dormir, irmão. O povo estava lá, naquela tempestade, Jesus estava lá. Descansando. Um dia os discípulos estavam para lá e para cá, para lá e para cá. Ele disse: opa, para aí. Por que vocês estão ansiosos? Basta cada dia o seu mal. Irmão, não fica aqui pensando na conta de amanhã, não, irmão. Deixa que a conta amanhã vai. Deixa a conta de amanhã, irmão. Viva cada dia. Aqui, basta cada dia o seu mal. Jesus está falando aqui, não vai faltar nada, não. Aleluia. Ele vai dar a provisão, viu? Aleluia. Esse é o Deus que eu conheço, o Deus da provisão, o Deus que dá alimento, o Deus que cuida de nós. Jesus falou assim: olha, o pardal não trabalha, não filha, mas Deus cuida de cada pardal. Tem algum pardal trabalhando na sua empresa? Tem algum pardal trabalhando lá na sua empresa? Mas Deus cuida de cada pardal. Deus cuida de você. Não precisa ficar assim apreensivo, preocupado. Receba aí o bálsamo do Senhor. Aleluia, na sua mente. Descansa. Descansa, descansa. O Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. As ondas atendem ao teu mandar, sejam em capela do mar, a ira dos homens, o gênio do mar, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Nós todos ouvem ao teu clamar, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Levante a sua mão. Sossegue. Sossegue a sua alma, a sua mente, o seu coração. Jesus está cuidando de você. O rei Maia Sol, rei menor. O meu Joe Berebe, Séria Nari. Ei, o Lemandoia Show. Aleluia, Jesus está aqui. Receba o bálsamo do Senhor na sua vida. Sossegue o seu coração. Sossegai, sossegai, convosco estou
Eu sinto, Senhor, aqui a sua graça, a sua unção, aleluia. Queres ficar são? Não tem ninguém que me meta no tanque quando a água é agitada. Levanta-te. Quanto tempo demorou? Imediatamente. 38 anos paralítico. Ele levantou. Irmão, só quem tem problema assim físico sabe que não é só levantar, porque existe a fisioterapia. Eu coloquei 3 pinos nessa perna esquerda. Eu só lembro quando alguém pergunta, porque está lá dentro, lá não me incomoda. Mas, irmãos, quando eu fiquei com uma tala nessa perna, eu fui fazer fisioterapia, parecia uma gelatina na minha perna. Tinha meu músculo, 2 meses só. Começou a nascer uma casca debaixo do meu pé. Eu falei, Jesus, estou morrendo. Tinha que chamar a lixadeira de pessoas que trabalham com pés, com mãos, podólogos, para lixar. Eu tomando banho direto. Mas quando Jesus disse levanta-te, foi uma cura completa. Não precisou fisioterapia não, porque aquele que começa a boa obra aperfeiçoará. O que mais que Jesus disse? Levanta-te, toma a tua cama. Ele levantou. Dá para andar assim com a cama, com certeza fez assim para cima. E anda, ele começou. Dá para lá, dá para cá. E os judeus incomodados, vendo que aquele homem estava levando a sua cama, e você não pode levar a sua cama hoje não. Hoje é sábado. Ele falou assim, não estou nem aí, em outras palavras. Porque quem me curou falou que eu posso levar a minha cama. Mas quem foi que te curou? Ele não sabia. Ele nem sabia quem era Jesus. Mas ele recebeu a bênção dele depois de 38 anos tentando. A Bíblia não fala que Jesus curou outro ali naquele tanque. Ele curou e já saiu. Por quê? Porque havia uma grande multidão. O objetivo de Jesus naquele dia era curar aquele homem. Tem coisas, irmãos, que Deus vai fazer só na hora. Só na hora que Ele desejar fazer. E tem dia que você não está esperando e o Senhor chega de surpresa. Se você fala, não esperava que seria hoje, aí o Senhor te surpreende. Coisa boa. Eu quero profetizar na sua vida agora. Vai chegar coisa boa. Vai chegar coisa boa. Deus vai te surpreender. Por esses dias, viu? Você vai vir contar o seu testemunho aqui. Deus vai te surpreender por esses dias. Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de coisas boas. Aleluia. E ele levou a sua cama. E depois encontrou Jesus no templo. E Jesus olhou para ele e falou, você agora já está são. Só que não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. Não é que ele ia ser santinho daquele para frente, daquele momento para frente, mas era alguma coisa muito grave que ele cometeu. E o Senhor, sabendo de tudo, disse, vai, não peques mais, não faça mais isso.
para que não te suceda coisa ainda pior. Isso nos leva a entender que aquele homem estava naquelas condições porque cometeu algum tipo de pecado que o levou a ficar naquela situação. Não é que todas as enfermidades têm a ver com isso aí, mas naquele caso isso foi específico. Vai, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Então aquele homem, irmãos, a partir desse dia, ele se tornou uma nova pessoa. Não é mais aquele homem deitado, paralítico, não precisava ir mais lá no tanque de Betesda, não precisava mais esperar a água agitada, porque Jesus já tinha feito o milagre. Tem um momento de espera, e tem um momento de nós somente adorarmos a Deus, porque já chegou. 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 E eu volto à questão da cura. Nós recebemos poder para orar pelos enfermos, para realmente mandar que a enfermidade saia do corpo. Deus nos deu poder. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé e pedir para os irmãos que estão enfermos vir até aqui à frente. Tem alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador? Alguém que quer retornar para a casa de Deus? Tem alguém? Irmãos, nós vamos convidar aqui os obreiros para estar aqui junto comigo, estendendo as mãos sobre esses irmãos. Jesus cura. Cristo cura, sim. Cristo cura, sim. Venha crendo. Seu amor por nós é imenso.